irmãos, então vamos lá. Nós estamos aí sobre esse tema de família, né? Já temos aí caminhado 2 pontos, que a família foi planejada e também as normas que Deus estabeleceu para a família. Estamos no 3º ponto aí, ou 3ª aula, a família recebeu objetivos ou propósitos. E dentro desse objetivo principal, que é glorificar a Deus, nós já começamos a tratar dos propósitos, primeiramente mencionando aí os 4 propósitos que separamos, né, para essa aula especial, para esse tema especial. Que o primeiro propósito é glorificar o nome de Deus e não difamar a palavra, então glorificar a própria palavra. Segundo, suprir as necessidades mútuas de cada parte na família, que foi o que nós tratamos a semana passada. E ainda mais 2 pontos, que é gerar uma descendência justa e evitar a imoralidade, preservando a fidelidade. Então, o primeiro ponto nós já tratamos aqui, sobre glorificar a Deus e não difamar a palavra dele. Semana passada trabalhamos como a questão do suprir das necessidades mútuas. Cada parte da família tem responsabilidades e precisa, para glorificar a Deus, suprir, né, uns aos outros no cumprimento dessas necessidades. E hoje nós vamos tratar aí, eu começar pelo menos aí falando sobre o propósito da família, que é gerar uma descendência justa. Por que foi colocado esse adjetivo a mais aí para qualificar essa descendência qualquer? Porque não é só ter filho, meu amigo. Filho até coelho tem, né? Gato tem, cria. Gerar cria, isso aí até qualquer bicho tem. O que a Bíblia nos ensina não é simplesmente procriar, mas é que nesse processo de cumprimento do crescer e multiplicar, aquilo que a descendência que estamos produzindo tem que ser uma descendência digna do Criador que nos deu o privilégio de procriar. Então, portanto, nosso enfoque aqui não é simplesmente procriar, não é simplesmente você deixar pai e mãe, se unir a sua esposa, tornando-se os dois uma só carne, e como diz Gênesis capítulo 1, né, o crescer e o multiplicar, ter filhos. Tem um punhado de gente, inclusive dentro de um contexto até contemporâneo, né, essa ideia, não, filhos, vamos ter filhos. Tem lá 50 filhos, mas aí tudo tranqueira, uma geração atrapalhada, que conduz mais problema do que solução, que gera mais maldição do que bênção. Não é esse tipo de descendência que o Senhor espera que a gente tenha. Então, dentro do propósito de uma família, para a glória de Deus, é gerar uma descendência justa. Eu mandei aí no grupo da igreja, não sei se você viu agora há pouco, aquilo que eu havia prometido, né, da outra vez, um videozinho, que na verdade é um texto sobre a descendência do Jonathan Edwards versus um outro cara lá da sua contemporâneo dele. Eu não sei quantos viram aí. Vou te dar a oportunidade aí para junto comigo aí dar uma olhada, só para eu chamar a sua atenção para algumas características que está aí no videozinho que eu pus no grupo da igreja. Se você não tiver, olha aí quem está perto aí. Cadê aqui? Não, é o que está acima do vídeo que eu mandei. Inclusive o vídeo é para você preencher o formulário do trabalho para 2026, tá bom? Então, eu deixei lá preparado, lá, depois o Neto, por favor, me auxilia, uns formulários lá, porque quem tiver dificuldade de responder o formulário das nomeações para 2026, nós temos alguns impressos lá, tal. Mas se você fizer por aqui, obviamente que facilita, porque vai tudo virtual, a gente consegue retirar já as informações, facilita. Então, já marquei aqui, está marcadinho aqui, para que você hoje, no final de semana, aproveitando aí que você está mais tranquilo, não deixe de responder o formulário. O link está acima aí desse vídeo aí que está marrom aí, que é eu falando, ô pessoal, faz lá o formulário, miserável, ajuda, né? Se você quer trabalhar, inclusive tem lá a opção lá, não tem disponibilidade, mas mesmo assim coloque lá, para que a gente saiba que a gente pode contar ou não com você. É o link anterior, tudo bem?
vai abrir aí um link do YouTube que está escrito assim, a descendência dos justos versus a descendência do ímpio. Todo mundo achou aí? Você vai clicar em um vídeo, então ele vai estar passando um escrito aí, como se, né, tivesse crédito de filme, ele vai estar passando aí. Eu vou chamar a sua atenção para alguns aqui. A ideia é fazer aí um comparativo, e quem fez esse trabalho foi o Al Sanders, na obra Crise da Moralidade, e ele pega então esse Max Jukes, que era um ateu, que era contemporâneo do pastor Jonathan Edwards, e ele cataloga os descendentes de ambos. Então, esse Max Jukes, que era ateu, casou com uma mulher ímpia, e eles tiveram 500 e tantos descendentes lá, e desse casamento resultou 310 morreram como indigentes, 150 criminosos, 7 se tornaram assassinos, 100 foram alcoólatras, mais da metade das mulheres eram prostitutas, e portanto, os 567 descendentes desse Max aí, custou aos cofres públicos dos Estados Unidos, me ajuda aqui, 1,250 bilhões. Tendo que pagar a penitenciária, todo o serviço jurídico, toda aquela situação que o ímpio acaba produzindo e causando na sociedade. Então, o fato de termos mais ímpios na sociedade do que justos, isso custa dinheiro, isso custa imposto. Né? Você tem que ficar pagando mais polícia, ficar pagando mais advogado, mais promotor, construindo mais cadeia. Então, tudo isso custa. O ímpio é a esperança. Né? Quando você aposentar, vai ter menos força de trabalho para sustentar a sua aposentadoria. Né? Isso assim, eu estou falando num ambiente sem roubo na previdência social, sem sindicato meter na mão no dinheiro dos velhinhos. Então, se fosse num mundo ideal, né, ninguém roubando ninguém, né, onde o número de justos fosse maior que o número de ímpios, o fato de você, pai e mãe, ter um só filho, você já está jogando para metade a força de trabalho no futuro. Você acha que isso vai ser benéfico ou maléfico para a manutenção da sua aposentadoria? Tá? E outra, o cara decide ser pai de pet. Entendeu? Miserável. Aí, o que o cachorro contribui para a Previdência Social? Não tem. E aí, o que vai ser? É ele que vai cuidar de você quando você ficar velho? Não, já vai ter morrido, porque a expectativa de vida dele é muito menor que a sua. Então, veja só, produzir descendência é algo que sustenta a nossa própria sobrevivência. Além de ser um padrão dentro que se espera de uma família que teme ao Senhor. Mas não basta ter filhos. Não basta produzir descendência. Nós vimos aqui esse Max, esse ateu aqui, ele produziu quase 600 descendentes. Olha que miséria. E desses 600 descendentes, qual que trouxe benefício para a sociedade? Nenhum. Se esse cara tivesse sido um aborto, seria mais benefício para a sociedade do que as descendências que ele produziu. Porque só deu trabalho para a sociedade, só gastou dinheiro dos cofres públicos, e é isso que tem acontecido nos nossos dias. Ainda mais num país de terceiro mundo que é o nosso, que tem incentivado as pessoas a terem filhos, não para gerar descendência justa, mas para ganhar um pouquinho mais no Bolsa Família. O que nós vamos colher disso? Aquilo que nós já estamos colhendo e que só vai piorar. E sabe o que é pior dessa história toda? O justo não quer ter filho mais, não quer casar mais. Porque na cabeça dele assim, o mundo está tão difícil, quem em sã consciência colocaria um filho nesse mundo? Meu amigo, o mundo é assim desde que é mundo. Depois que o pecado entrou na história da humanidade, acabou.
Tanto é que qual foi o primeiro pecado registrado gravíssimo, né, produzido pela inveja de Caim? Foi o quê? Ele beliscou o irmão. Hã? Ele ficou de mal do irmão. Foi isso que aconteceu? Não, já matou o irmão. O pecado ele não é progressivo, ele já é completo. A possibilidade do seu pecado não é, eu comecei, assim, eu fui aprendendo a pecar, hoje eu me tornei um pecador. Não, não, não. Ele já vem com o pacote completo, tudo bem? Então, desde que o mundo é mundo, sempre foi complicado ter filhos. Mas a nossa perspectiva não é simplesmente social, como eu contei aqui, mas também na perspectiva de abençoar o mundo com uma descendência, e aí que nós temos que colocar na cabeça dos crentes, que ele tem que produzir uma descendência justa. E aí nós voltamos naquilo que nós falamos algumas semanas atrás nas normativas, que o pai e a mãe ele precisa ter um currículo intencional para educar os seus filhos. Não é filho de rato. Você dá a ninhada e cada um se vira para sobreviver. Você tem que ter uma intencionalidade para produzir da sua descendência uma descendência justa. Dormir. Aí o texto diz assim, levei meus filhos para a igreja desde pequeno. Aí põe a foto. Olha os filhos na igreja. Tudo dormindo. Vai adiantar alguma coisa? Lógico que não. Então trazer o filho na igreja não significa que você está produzindo uma descendência justa. Quantas histórias você já ouviu de pessoas mais idosas, né? Que vem falar contigo e falam, pastor, eu tive 12 filhos, criei tudo na igreja. Não está ninguém mais na igreja. Peraí, meu amigo, você trouxe ele para o ambiente eclesiástico. Isso é diferente de produzir uma descendência justa. É diferente trazer os filhos na igreja e até obrigar os filhos a vir na igreja, é diferente de você produzir uma descendência justa. Porque tem pai e mãe que traz os filhos para a igreja de uma maneira tão errada que os meninos pegam uma raiva. Não pode ver crente na frente, né? Mas por quê? Porque você está fazendo um negócio de uma maneira errada. E você vai colher o fruto disso lá. No primeiro momento que ele tiver de oportunidade de independência, o que ele faz? Tchau, tchau, igreja. Vai, só logo. Não é assim? Então veja, trazer a igreja não significa que você está produzindo uma descendência justa. Então vamos caminhar aqui. Então, desde o início, nós temos aí a ordem de multiplicar. Nós já vimos isso no texto lá de Gênesis 1, 6, 7, 28. E de encher a terra. Obviamente, dentro do casamento, capítulo 2 deixa isso claro, nós somos chamados a ter filhos e a suscitar uma descendência justa. O texto que foi lido hoje de manhã, né, Provérbios 22, 6, aponta para essa realidade. E, se você observou bem ali, ele não está falando explicitamente sobre o ensino das coisas do Senhor. Ali é um princípio geral. Ensina a criança no caminho em que deve andar, esse caminho, obviamente, que passa pelo temor ao Senhor, mas o que ele está dizendo ali, o que você ensinar, ele vai receber. Ele vai receber. Eu já te contei aqui uma história que eu passei, já um cara adulto, começou a faltar na igreja. Ele veio, casou, teve um filho, veio, o professor aplicou o sinal da aliança sobre o filho, e aí respondeu as perguntinhas que prometia ser exemplo de pai para as crianças, que ia trazer os filhos na igreja, só que batizou o filho e sumiu. O cara tem coragem de vir na frente da igreja e falar diante do Senhor, fazer um voto, e aí some. Aí você já vê que estilo de descendência justa esse miserável vai produzir, porque ele não está sendo justo nem diante dos votos que ele faz na presença de Deus. Então você já
Você já vê o tipo de naipe que nós estamos tratando. Aí esse cara começou a parar de ir na igreja. Eu fui visitá-lo. Ele era dono lá de uma empresa. Fui lá na empresa dele. Cheguei para ele. Ô, meu amigo, o que está acontecendo, cara? Você assumiu um compromisso com Deus, você parou de ir na igreja, lá. O cara já era casado, já tinha filho, já tinha batizado filho. Aí qual foi a alegação do cara? Ah, não estou indo na igreja por causa do meu pai. Tá. O que aconteceu com o seu pai? O pai dele era oficial da igreja. Não, porque o meu pai lá na igreja abraça o Senhor, diz que o Senhor é o melhor pastor que já teve, não sei o que, tal, só que chega no almoço de domingo aqui, ele mete a boca no Senhor. E eu não concordo com o que meu pai está fazendo com o Senhor. Falando mal do Senhor, lá é uma puxação de saco, não sei o que, periri, papapá, aqui em casa não sei o que, fala mal todo almoço, não, porque o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, o pastor puxou orelha de quê, o pastor é muito duro, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Só que na frente do Senhor, fala, nossa, pastor, é maravilhoso, essa coisa mais linda, nossa, o meu pastor todo, nossa, meu Deus do céu, que maravilha, né? Oro pelo Senhor todos os dias, e viriri, parou. Aí eu falei, ó, isso justifica? Não, mas aí eu entendi por que que ele não estava sendo justo com o próprio Deus, fazendo como Adão, jogando nas costas do próprio pai, mas aí você tinha aquilo que talvez os pentecostais, neopentecostais vão chamar de maldição hereditária, né? Mas que na verdade nada mais é do que um ensinamento fraudulento, desde o vô. Então era o pai, o filho e provavelmente o neto que ele tinha consagrado há pouco tempo, também aprenderia os mesmos caminhos. E qual que era a probabilidade? Não é, agora eu não vou te colocar, naquela época era probabilidade, agora é certeza. Né? Naquela época, qual que era a probabilidade desse bebê, desse filho, seguir o caminho do pai e seguir o caminho do avô? Era muito grande. Hoje eu posso te dizer que essa probabilidade se confirmou. Porque o caminho que você ensinar à criança é o que ela vai seguir. Então não importa se o cara era oficial da igreja. O que ele estava ensinando no dia a dia para o filho, na verdade era filhos, né? Ele tinha 3 filhos. O que ele estava ensinando para os filhos era fruto da impiedade daquele coração e não de uma justiça. E aí você fala assim, e os 3 filhos, professor? Nenhum estão na igreja. E os netos? Ah, nem sei. Aí fala, não, meu pai já foi presbítero da igreja, hoje olha os filhos, tá tudo fora da igreja. Não adianta, meu amigo, você pode ser pastor da igreja. Se você não tiver uma intencionalidade para gerar uma descendência justa, isso dá um trabalho, ela vai falar, mas isso não depende de mim, porque é Deus quem chama. Não. Claro, tem plena convicção disso. Mas eu não estou falando para gerar uma descendência salva. Eu estou falando lá, gerar uma descendência salva? Não, porque a salvação não depende de você. Eu estou falando para você produzir ou gerar uma descendência justa. Esse justo aqui, eu não estou aplicando na ideia teológica de justificação. Porque a salvação nós sabemos que não depende de nós. Você pode pegar o exemplo dos patriarcas, e aí você vai ver, inclusive, que Isaac, por exemplo, teve Esaú e Jacó. O próprio texto bíblico diz que um foi salvo, o outro não. Tudo bem? Só que aí você pega a prática moral de Esaú, pelo menos antes da conversão de Jacó, era um menino justo, obediente ao pai, era um menino que temia o pai, que honrava o pai, honrava a mãe, entendeu? Então, não estou tratando aqui da questão de salvação, ele não depende de você. Pastor, eu quero produzir só filhos eleitos. Amigo, não depende de você. Mas de gerar uma descendência honesta, justa, aí é sua responsabilidade. Tudo bem aqui? Sim? Antes de aprofundar um pouco mais nisso, eu quero trazer uma palavra aqui, principalmente sobre as famílias, os casais que não têm filhos, ou que não podem ter filhos.
É importante dizer que Deus é quem abre e fecha a madre. É assim que a palavra do Senhor nos diz. Então, tudo de acordo com o propósito maior do Senhor. Então, vamos ver alguns textos para reforçar essa ideia aqui. Primeiro, Isaías, capítulo 66. Isaías 66, verso 9. Aqui é um contexto geral aí, mas que eu quero chamar a atenção para a afirmação da soberania de Deus, inclusive nessa perspectiva do gerar ou não. Ele vai dizer assim: acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Diz o Senhor. Então ele usa aqui uma analogia para mostrar que a sua soberania está sobre todas as coisas e aponta para a ideia de que Deus é quem vai promover ou não o abrir e o fechar da madre. Deus tem um propósito em todas as coisas. Ok? Outro texto que aponta para isso, Gênesis capítulo 30, eu não sei se você já observou, tanto de mulher estéril que tinha na história dos patriarcas, que é um negócio meio absurdo, né? A turma hoje fala assim, nossa geração tem tantas mulheres estéreis, não sei o quê. Meu amigo, isso aí é também desde que o mundo é mundo. Não, porque é o microplástico, porque não sei o quê, porque é a substância que põe no batom da mulher. É lógico que tudo isso deve ajudar. Não sou aqui negacionista nesse sentido. Mas com microplástico, com batom, com pôr uma madeira para esquentar no micro-ondas, ou sei lá o que for, que o povo fala por aí, Deus ainda continua abrindo e fechando a marca. Tudo bem? Então nós estamos aqui em Gênesis 30, verso de número 22. Veja como começa o verso 22. Lembrou-se Deus de quem? Ouviu-a e a fez? Quem que abriu a madre aqui de Raquel? Deus. Lembrou-se dela o Senhor e a fez fecunda, lembrando que ela era estéril. E aí diz, ela concebeu e deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Ok? Então veja, o texto aplica a ideia de que o Senhor é soberano, inclusive na concepção, no abrir da madre, seja lá de quem for. É lógico que, principalmente a mulher, né, que passa por essa questão da esterilidade ou da dificuldade para engravidar, ela fala assim, meu Deus do céu, por que isso? O que está acontecendo? Tem mulher aí, ímpia aí, que passa debaixo da cueca do marido e já fica grávida. Assim, as brincadeiras que as velhas falam, ai, fulano, a cueca está no varal, passou debaixo, engravidou. Assim? E eu aqui, Senhor, tentando, orando ao Senhor e nada vem. Deus tem os seus propósitos. Nós não sabemos. É Deus que abre e fecha a mão. E em cada um Deus vai responder segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Precisamos não apenas declarar a respeito da crença na soberania de Deus, mas viver debaixo da soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Diz que uma folha não cai, um pardal não morre, sem a soberania e a vontade do Senhor. Obviamente que a concepção de um filho passa também por essa
soberania e essa ação soberana de Deus. Então, nós temos que crer nisso. Agora, pastor, me impede então de orar para que Deus me dê? Não, claro que não, você pode orar, não tem problema nenhum. Raquel, inclusive, clamava ao Senhor: Senhor, isso é uma vergonha para mim, me ajuda. Deus se lembrou dela, fez ela fecunda, ela foi e teve um filho, na verdade 2, né? Infelizmente, a segunda, dentro do propósito de Deus, até o segundo filho promoveu, né, ou ocasionou a morte dela. Aí alguém poderia falar: tá vendo? Tanto ser mãe, morreu. Deus tem os seus propósitos. Eu não posso negligenciar a soberania de Deus até na tragédia. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. Tudo bem? Então vamos caminhar. E o texto talvez mais claro e clássico, que você já conhece, é o exemplo de quem mesmo? De Ana e Samuel. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 1. E aqui o seguinte, né? Oração, o clamor de Ana e a bênção de Eli, né? Que não era nem um sacerdote exemplar, mas ele falou: que o Senhor te conceda, fez com que Ana não só tivesse Samuel, mas depois também quase que Eucana teve que fazer vasectomia, né? Porque depois começou uma sequência aí que não parava mais. O texto bíblico vai dizer que ela depois teve outros filhos. Mas veja aí então o que diz, 1 Samuel, capítulo 1, verso 19. Depois dela ter ido adorar ao Senhor, dela ter se derramado na presença do Senhor, já com o coração entristecido, e depois de Eli chegar para ela, que era o sacerdote, né, e abençoá-lo, dizendo: que o Senhor conceda a sua petição, né? O verso 17 vai dizer assim: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, o seu semblante já não era triste. Verso 19, que eu quero chamar a sua atenção. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, a sua mulher, veja agora, e lembrando-se dela quem? Lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Tudo bem? E aí, então, você vai lendo aí, mais à frente, você vai ver que Deus concede a ela mais filhos. Veja aí o verso 21 do capítulo 22. Mais uma vez reforçando, olha. Abençoou, pois, quem? 1 Samuel 2, 21. Tá? É na mesma página, pelo amor de Deus. Vamos lá. Abençoou, pois, quem? O Senhor. A quem? A Ana. E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Mas quem que abençoou ela para ter esse punhado de filho e filha? O Senhor. Então é Deus quem se lembrou dela. É lógico que Eucana teve que fazer a tarefa de casa. Se você e seu esposo estão se privando meu amigo, pelo Espírito Santo, só Jesus. Tudo bem? Então, obviamente, que para ter uma geração, né, Eucana, o que diz aí que aconteceu? Chegou em casa, Eucana coabitou com Ana, sua mulher. Tá? Não é por osmose que as coisas acontecem. Então, obviamente, que Eucana teve que coabitar com Ana, mas a concepção e a vida de Daniel, os seus 3 irmãos e mais 2 irmãs, foram porque Deus se lembrou dela e Deus abriu a madre, Deus fez ela fecunda nesse momento. Tudo bem? Então, esse é o processo. Então, pastor, então, estamos tentando,
ore ao Senhor, Deus dentro da sua provisão, dentro dos seus propósitos eternos, dentro da sua graça, pode ou não, segundo esses propósitos e tudo mais, responder a sua oração. É Deus quem abre e fecha a mata. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Então, se você, porventura, nunca tive filho, ou então estou casado há tantos anos e não teve filho, como que eu vou cumprir com o propósito de Deus para a família, gerando uma descendência justa? Se Deus não abriu a sua mata, fique em paz com Deus, ora ao Senhor, é Deus quem está direcionando, é Deus quem vai conduzir todas as coisas. Tudo bem? Agora, se Deus te concedeu filhos, então entre dentro do esquema de produzir desses filhos gente justa. Intencionalmente, faça tudo que Deus requer de você para você ensinar princípios, valores, inclusive conduzi-lo a compreender sobre o temor a Deus. E é lógico que o Senhor é quem salva, mas dentro da grandeza do Senhor, que Ele, inclusive, ouça as suas orações em favor da salvação dos seus filhos. Então a responsabilidade começa a partir do momento que Deus lhe deu essa geração. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Alguma pergunta? Já que vocês não têm pergunta, então eu tenho para vocês. Né? Se dentro desse contexto, então, né, de esterilidade, porque na perspectiva bíblica, irmãos, nenhum exame determina de fato, né, que pode e que não pode acontecer. Ok? É Deus que abre e fecha a madre, inclusive para envergonhar aí os diagnósticos que nós temos. Né? Nós já tivemos provas de Deus respondendo às nossas orações em favor de abrir a madre de algumas irmãs aqui, né? Em especial a Safa aí sabe muito bem disso, quantas e quantas orações foram feitas e o Senhor fez o seu milagre. Né? 18 anos de casado, 20 anos de casado, já não vai ter jeito, não sei o quê, e para Deus nada é impossível. Tudo bem? Então, tal. Mas independente disso, pastor, de Deus, tal, uma família que não pode ter filhos, o que nós pensamos a respeito? Essa é a pergunta que eu tenho, já que você não tem pergunta para mim. O que nós pensamos a respeito da fertilização ou do in vitro, né? Chama? Inseminação. O que você acha? O que você pensa a respeito disso? O que a Bíblia fala a respeito disso para você? Você disse, você não tinha dúvida. Vai lá, amigo. Pode até vir. Sim, sim. Perfeito. Sem problema. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1. Você vai encontrar aqui no verso 28, que é o mesmo que fala a respeito da procriação, do gerar uma descendência, o chamado mandato social, cultural de Deus, né? O social e cultural. Então, o social você tem
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Aí logo em sequência diz: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E depois você vai ver que essa ideia de dominar a terra e sujeitar-a, né, é um dos princípios que o livro de Gênesis vai nos chamar a atenção. Então, por exemplo, essa ideia de dominar todas as questões relacionadas à ciência, seja lá o que for, medicina, procriação, está dentro de um mandato específico de Deus, que é nossa responsabilidade como gerentes da criação de realmente dominar todas as áreas. Então não há problema nenhum, biblicamente falando, se nós dominarmos uma técnica que permita uma inseminação in vitro. Agora, isso não exclui a verdade bíblica de que quem abre a madre e fecha a madre continua sendo. Quantas pessoas você conhece que separaram lá não sei quantos óvulos, fizeram não sei quantos, como chama? A fecundação, tem lá não sei quantos óvulos fecundados, né? E que tentou colocar não sei quantos óvulos já e veio nada. E aí depois que já os ovos tinham zerado, acabou o dinheiro, né? Venderam até o Fiat 147, não tinha mais nada para vender. E aí, de repente, naturalmente, engravida. Já viu isso acontecer? Não foi só uma vez, não. A história do Fiat 147 foi uma vez, mas o resto foram várias. Porque, independente do método, meu amigo, Deus é quem continua abrindo e fechando. É Deus. Agora, me permita-me uma palavra específica em relação àqueles que optam por esse tipo de situação. Você precisa estar ciente de que, na perspectiva, pelo menos da Igreja Presbiteriana Real Aliança, você vai encontrar outros teólogos com outras perspectivas, mas enquanto for pastor aqui, então é a perspectiva nossa, da Igreja Presbiteriana Real de Aliança. No momento da fecundação, nós acreditamos que ali é vida. Ok? Nós não cremos no salão das almas e nem no criacionismo das almas. Tem lá todas as almas prontas e depois, quando o nenê vai nascer, vem um anjinho, pega a alma e põe na criança. Não. E nem que Deus crie uma alma nova a cada concepção. A obra da criação já terminou. O que nós cremos é justamente da perspectiva de que no momento da fecundação haja o estabelecimento da alma. Por isso que para nós nem a pílula do dia seguinte serve. Porque se houve fecundação, na nossa perspectiva, já é alma vivente, já é vida. Tudo bem? Você pode até, eu sei que dentro da teologia tem outras posições diferentes, talvez até você tenha um pensamento diferente nesse sentido. Mas, como confissão de fé nossa, isso já foi estabelecido, inclusive, desde do histórico da nossa igreja. A Igreja Presbiteriana Real Aliança não significa que é uma definição da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai encontrar teólogos defendendo coisas diferentes, mas para nós aqui, o momento da fertilização ali, da fecundação já é vida, já é alma. Tá? E a base bíblica disso é um exemplo clássico da criação de Eva. Quando você pega a criação de Adão, você vê que Deus criou o homem do pó da terra e fez o que com ele? Soprou nas narinas, soprou de vida. Ele passou a ser alma vivente. Tá. Aí, Adão deu nome para os bichos, viu que não tinha um auxiliador que lhe fosse compatível, e aí Deus então chama ele, fez cair pesado sono sobre Adão,
pega o lado ou a costela, aí é outra questão teológica também, mas pega a costela de Adão e da costela forma uma mulher. E sopra o fôlego de vida da mulher? Não. Significa que Eva era desalmada? Não. Mas significa que de um ser almado, se há uma procriação a partir dele, esse ser que vem dele já é almado. E isso dentro da concepção que temos, então no momento em que há a fecundação, ali você tem uma vida, uma alma. Tudo bem? Então, isso é importante teologicamente para nós, principalmente para aqueles que vão pensar ou que pensam dessa situação desse método aí, né? Porque é o seguinte, pastor, eu fiz uma coleta de 5 óvulos, 10 óvulos. Tudo bem. O óvulo, tranquilo. Pastor, nós fecundamos os 5 óvulos. Ou 10 óvulos. Tudo bem. E agora nós vamos colocar esses óvulos. Imaginemos que no primeira tentativa vem uma criança. Tudo bem? Ótimo. Deus abriu a mão, louvado seja Deus pelo domínio da ciência que nos permitiu fazer dessa forma. E agora nós estamos aqui com o Juninho. Nasceu. Que bom. Tá. O que você vai fazer com o resto dos 4 óvulos ou dos 9 óvulos que restaram fecundados? Se você descartar, você está matando. Ok? Então, se você for entrar por esse caminho, como crente, e se você fecundou 10 óvulos, então você tem que estar disposto a tentar colocar os 10 óvulos. Pastor, não aguento. Então não fecunda 10. Está fecundando um por um. Porque na nossa perspectiva, mesmo que foi fora, a fecundação é alma. Inclusive aquele óvulo que você fecundou, que você colocou, e que não vingou, Deus não abriu mão. Nós cremos na perspectiva que ali já é uma alma. Você vai chegar no céu, você vai ter um filho lá. Pode ter certeza disso. Porque Jó diz isso. Quando você vai para o livro de Jó, e Deus deu para ele tudo em dobro, depois que Deus restaurou. Deu um número dobrado de filhos? Por que não deu um número dobrado de filhos? Porque vaca você perde, cachorro você perde, camelo você perde, dinheiro você perde, casa você perde, e Deus pode te dar o dobro. Agora filho não conta assim. Os filhos que morreram de Jó continuam sendo filhos dele. E quando Deus vai restaurar, ele só dá a mesma quantidade para ficar o dobro. Porque Deus não prometeu dar o dobro de filhos, tudo de dobro. Foi isso que aconteceu. Então, os filhos que morrem, mesmo aqueles fecundados, irmãos, que foram colocados, não vingou, na perspectiva de Deus, são filhos. Tudo bem? Crião. Capciosa. Sim, questão da matéria. Sim, no momento da fecundação, concepção é alma. Só que ao mesmo tempo, porque ali você... porque o corpo nada mais... Sim. Porque qual que é a essência humana? Matéria, corpo e alma. É isso. Pó da terra, fôlego de vida. Quando morre, o pó volta à terra como era, e o espírito, que é sinônimo de alma no contexto judaico, volta a Deus que o deu. Tudo bem? Então é sempre, a essência humana são sempre 2 partes. Então o que acontece? No momento da concepção, uma vez que nós cremos desse modo, ali você já tem, mesmo que ainda substância informe, como é o termo que é usado lá no Salmo 139,
né, que ainda vai formar todos os órgãos, aquela coisa toda, independente que a substância informe, você tem ali toda a informação necessária para a formação do seu corpo. E a alma já está ali, porque nós cremos que é no momento da fecundação. Inclusive, foi uma descoberta recente agora da ciência, que quando o espermatozoide ele entra no óvulo, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, há não sei se o termo correto é esse, mas há na fecundação, a liberação de energia que produz luz. Vocês chegaram a ver isso? Brilha assim, ó, o óvulo parece que explode. Como se haja luz. É um negócio fantástico. Ali você tem a fecundação. Essa questão visível, né, quando você está lá no e vê a fecundação que demonstra essa explosão de luz, é o momento exato da fecundação. Para nós, ali o que é? Alma. Mesmo que ainda vai ter que sofrer lá as mitoses da vida, negócio, não sei o que, produzir cada parte, mas a substância em forma já é vida. Tanto que o Salmo 39 diz, o Senhor me viu a substância ainda informe. Não tinha forma nenhuma. Era como o pessoal fala, conglomerado de células, que seja. Mas ali, na perspectiva bíblica, já é vida. Então, se você for fazer a fertilização, para poder depois fazer inseminação, aquela coisa, se você fecundou seus óvulos, você tem a obrigação moral. São 10, pastor, não tem problema, 10 gestações você vai tentar. Se Deus abrir ou fechar a madre, aí é outros 500. Aí é outro problema. E se Deus me der os 10, pastor? São os 10. Né, pastor? Então pensa bem onde você vai fazer. Ana. Tá. Sim. Sim. Esse é um problema ético complicado. Porque quando acontece, só vai talvez eu esteja falando besteira aqui, se tiver alguém que sabe, possa me ajudar. Mas você só vai saber depois de que fecundou o óvulo. Não tem como você pegar o espermatozoide e ver se já tem algum problema ali, ou o óvulo e ver se já tem um problema. Não, é no momento que fecunda. Independente disso, é um risco. Vou pegar a mesma ideia. Vamos imaginar que você engravida naturalmente. E aí, você engravidou, e aí, hoje com ultrassom, aquela coisa toda, pré-natal, você descobre que o seu filho tem alguma síndrome. O que você faz? Você mata ele? Tem amparo bíblico para você fazer isso? Ah, pastor, eu descobri que ele ia ter uma síndrome, então resolvemos matar, porque olha, viver com síndrome é um problema muito sério. Tá. Qual que é a diferença? Na perspectiva bíblica, você descartar um óvulo fecundado, que você sabe que vai ter um problema, ou um bebê que já está no seu ventre, naturalmente, que você sabe que vai desenvolver uma síndrome. Tem diferença? Não. É o risco que você vai correr, meu amigo. E aí, você está disposto a correr esse risco? Se você está disposto a correr esse risco, então tudo bem. Vai lá, contrata lá uma clínica lá e faz. Ah, mas se colocar esse óvulo, a probabilidade de um aborto espontâneo vai ser muito grande, porque ele já tem uma síndrome. Tudo bem. Tudo bem. Mas, eticamente, você deveria fazer o processo. Porque você, na perspectiva bíblica, dentro dessa linha teológica de que a alma acontece no momento da fecundação. Você fala, não, eu não concordo com isso, pastor. Eu sou testemunho de Jeová e acredito no salão das almas. Aí tudo bem, o problema é seu. Ou você é qualquer outra linha teológica, você fala, não, Deus cria a cada bebê uma nova alma. Não sei de onde você tira essa base, mas tudo bem. Agora, se você crê numa perspectiva que
mesmo que você não tenha textos claríssimos na Bíblia dizendo isso, mas que apontam para essa verdade teológica que eu estou te apresentando, então você tem que estar ciente da responsabilidade ética no gerar descendência. E a ideia é simples. Então não é porque é só um óvulo fecundado que fizeram o estudo cromossômico lá, tal, e viram que vai ter uma síndrome qualquer. Então joga fora esse óvulo. Se fosse aplicado dentro do seu ventre, como que isso é chamado, se fosse dentro do seu ventre? Aborto, não é? Aborto. Mas por que fora não chama diferente? Descarte de material defeituoso? Tem como. Então, é um assunto difícil? Claro que é. Por isso que eu trouxe aqui para que você comece a pensar, inclusive, nessa situação. Se nós defendemos a vida em toda qualquer circunstância, você sabe que eu defendo, inclusive pautado na hierarquia ética bíblica, que o aborto só no caso de risco de vida da mãe, porque a vida adulta, na perspectiva bíblica, vale mais do que a vida intrauterina. Você tem argumentos bíblicos para defender isso. Inclusive, na própria lei judaica dizia que se dois homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela vier perder o bebê, o que faz? Paga indenização pelo bebê que perdeu. Mas se, no mesmo contexto, dois homens brigando, ferem uma mulher grávida e ela morre, aí o que acontece? Pena de morte dos caras. Brigou. Entendeu? Então, por que tem essa hierarquia? Porque a vida adulta vale mais que a vida intrauterina. Então, se você chega diante de uma situação onde a medicina fala não dá, ou é um ou é outro, você pode ter brigado com a sua mulher um dia antes. Você pode estar divorciado dela. Mas se o médico é você, é a esposa ou a criança? Não tem nem pensar duas vezes. É a esposa. Ela pode ter acabado com o seu cartão de crédito. Você pode estar brigado com ela. A perspectiva da vida adulta vale mais que a vida intrauterina. Tudo bem? Então, essa talvez seja a única situação que você tem amparo bíblico para tratar de uma questão ética tão complicada que é essa. Mas da formação da alma, irmãos, não importa se foi feito in vitro ou se foi feito de modo natural, no momento da fecundação você tem alma. E aí você tem que tratar aquilo com um digno respeito de uma vida. Por isso deveria moldar o pensamento dos casais cristãos que estão tendo dificuldade de engravidar e que pensam nessa opção. Eu acompanhei um casal nesse sentido e ele começou a fazer o processo e eu não lembro agora se eram 6 ou 8 óvulos fecundados. E aí, foi perdendo um atrás do outro, perdendo um atrás do outro. Aí, resolveram adotar. Aí, entraram no processo de adoção, adotaram. Aí passou um ano, acho que o contrato é de um ano lá com o laboratório ligou, e aí? Jogamos na privada, o que nós vamos fazer com o negócio aqui? Vamos descartar? Você vai alugar aqui por mais um ano a geladeira aqui? Como que vai ser? Ele me ligou. Professor, o que eu faço? Já temos o nosso filho. Já adotamos. Quantos ovos você tem lá? Só tem mais um. Olha. Tem dinheiro para fazer? A gente aperta aqui e dá. Então vai. E jogar fora você não pode. Apresentei essa perspectiva para jogar fora você não pode. Se Deus vingar, porque é Deus que abre e fecha. Louvado seja o nome do Senhor. Se não deu certo, você dorme em paz. Fizeram. Tem 2 filhos agora. Um adotado e um deles que foi feito por inseminação. Pronto. Dorme em paz, tranquilo, feliz da vida.
fecundando. O pastor, e se tivesse vingado os 8? Oh, que maravilha! Compra uma perua, uma van e vida que segue. Entendeu? Hã? Abre uma escola, não sei. Aí você vai dar os pulos que você precisa dar. Mas a perspectiva teológica, moral, ética seria essa, irmãos. Tudo bem? Então eu pus o ponto daquele que não tem e aquele que vai ter demais. Então, fique, independente disso, é Deus quem abre e fecha a mão. Vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Agora, sobre o propósito de gerar uma descendência justa, vamos ver alguns textos. Nós já vimos Gênesis 1, 27, a ideia aí da procriação, né? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse, sede fecundos e multiplicai e enchei a terra e a sujeitar. Então você tem aqui o propósito de gerar uma descendência. Mas vamos lá para 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, verso 14. Aqui, irmãos, obviamente que Paulo está falando com a igreja, então está falando com casais, ou com uma parte, pelo menos, que é crente. Está falando com a parte crente. E, obviamente, que ele está tratando do aliancismo. Está falando aqui já de um contexto de que o Antigo Testamento e o Novo Testamento trata da igreja, trata do povo de Deus como um só. Como a gente sempre tem falado, né, Jesus não tem duas noivas. Israel, como se fosse uma noiva, e a igreja fosse outra noiva. Para nós, é uma perspectiva só. As promessas e a aliança feita desde os patriarcas, em especial com Abraão, em Cristo são aplicadas em nós. É isso que Gálatas vai dizer. Todas as promessas que foram dadas a Abraão passam a ser minhas, uma vez que nós, agora, em Cristo, somos um. Tudo bem? O muro, né, que dividia judeu foi derrubado, e por isso não há mais distinção entre judeu, gentil, homem, mulher, bárbaro, tem aquela situação toda. Então, isso de certa forma, aponta para essa teologia aliancista, que Deus tem uma aliança com o seu povo, isso desde o Antigo Testamento, passando até nós. Não é a nova, aquilo que Hebreus vai dizer, o período da reforma. Não é nova no sentido de que jogou uma fora e começou uma nova, mas que, como diz, se não me engano, Hebreus 9, 10, a reforma dessa aliança. Tudo bem? Então vamos lá. Dentro desse contexto, então, de uma parte crente, Paulo falando aqui a questão do casamento, da família, e do dever de não separar, aquela coisa toda, vai dizer assim no verso 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, olha o que fala a respeito dos filhos. Os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, dentro dessa ideia da aliança, os filhos dos crentes, pelo menos de um do casal sendo crente, na perspectiva bíblica, essa criança, esse filho, essa filha, ela já nasce numa perspectiva de ser separada. Ela já nasce na perspectiva de ser conduzida não só para uma santificação no convívio, mas para ela de fato ser santa. Então, mesmo que você seja a parte crente no relacionamento, Deus espera e considera isso como baseado na aliança, que os seus filhos já são santos. Eles não são santificados no convívio, mas eles já nascem dentro da aliança. Eles já nascem santos. E por isso pesa para a parte crente a responsabilidade de gerar uma descendência justa. De você ser instrumento para conduzir, mesmo que minha esposa não é crente, ou meu esposo não é crente, mas Deus olha para o meu filho já como parte dessa aliança. Afinal de contas, a promessa dada a Abraão, de ser o meu Deus e o Deus da descendência, em Cristo Jesus passa a ser a minha promessa. Então eu preciso olhar para os meus filhos nesse sentido. Que Deus já os considera dentro da aliança, que já são santos e que, portanto, é minha responsabilidade
produzir neles um caráter de temor a Deus e de obediência ao Senhor. Isso é gerar uma descendência justa. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouquinho. Tito. Olhando aqui para Tito, capítulo 1, quando fala a respeito das qualificações, né? Dos líderes, mas aqui é aplicado a todo crente. O que vai dizer aí a respeito das características do homem crente aí para assumir uma postura de liderança na igreja? Então, Paulo vai dizer que deixou Tito em Creta justamente para constituir anciãos ou presbíteros conforme te prescrevi. Verso 6. Tito 1,6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher e que tenha filhos o quê? Crentes. Que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados. Veja que Paulo aqui, ele vai descrever características de filhos crentes. E ele vai dizer que esses filhos crentes, dois pontos aqui são importantes para mostrar que o seu filho é crente ou não, segundo Paulo. Que eles não são acusados de dissolução, ou seja, de se apartar da fé, dissolver. A ideia aqui aponta, inclusive, para a ideia da apostasia. Então, que seus filhos eles sejam ensinados. Ensinar filhos crentes é você conduzi-los a aprender a temer a Deus e não desassociar do temor e da obediência do Senhor. Não seja acusado de gerar divisão, dissolução, problema. O termo aqui ele é bem amplo, essa dissolução aqui. E nem são insubordinados, que aponta para a ideia da educação, que aponta para a ideia da honra, a hierarquia, que se coloca em subordinação, que se coloca em obediência, que se coloca, que saiba se portar diante das situações e diante das autoridades que se apresentam diante dele. Então, gerar uma descendência justa, irmãos, é você ensinar não somente os preceitos mais importantes da fé cristã, para que ele não se dissolva, né, porque não seja instrumento de dissolução, que gere confusão, que gere briga, gere divisão na igreja, mas ao mesmo tempo de subordinação, que aí aponta para a educação, para a postura formal dessa criança, hierárquica dessa criança, que ela saiba realmente se portar, né? Então aquela criança, a gente tem dificuldade, a Bíblia manda, mas a gente acha que a gente é mais esperto, né, que a Bíblia. Então a gente traça um padrão diferente na educação dos nossos filhos. Vai dar zebra, vai dar problema. E a gente vê desde pequenininho. Desde bebê. O provérbio vai dizer que você olha, o jeito da criança andar, você fala, isso aqui vai dar trabalho. Isso aqui vai ter que, ou aperta mais, ou vai espanar feio. Porque tem criança que já nasce, né, como diz aí o ditado, virado no giraia. Né? Já é o Taz. O demônio da Tasmânia lá, né, do personagem. Já é, o bicho não para. Né? Você fala, esse aqui veio de, como é que os mais antigos falam? Veio de encomenda. Não é assim que a gente fala? Veio de encomenda. Então, se o seu filho é um filho que é obstinado, que já veio de encomenda, meu amigo, o tratamento tem que ser um tratamento mais específico. Porque se você começar a ver, não, é que ele é muito agitadinho. É que criança é assim mesmo, né, pastor? Peraí. Existe limite para tudo. E você ensina um padrão de obediência de pequeno, porque depois que cresceu não adianta mais. Você vê claramente, irmãos,
bebês de 1, 2, 3 anos manipulando o pai e a mãe na cara dura, e o pai e a mãe, que se dizem crente, sendo manipulados na cara dura por um bebezinho de 3, 4 anos de idade e ainda defendendo o Juninho. Ai, pastor, aqui é assim, né? Não, não é assim não, Zé. Não é assim não. Tá faltando aí levantar poeira, levantar talco. Vai lá no grupo, talco para todo lado. Tá faltando. Porque se você não levantar a poeira do talco agora, ele vai levantar outra poeira na sua vida. Você pode ter certeza disso. Ah, mas a psicologia... Você fica com a Bíblia, você fica com a psicologia. E se você resolver ficar com a psicologia, então você não tem que vir aqui na igreja. Você tem que ir no consultório psicológico. Então você marca semanalmente lá, você vai adorar lá. Porque você está seguindo os preceitos e os princípios de lá. Então lá é o seu Deus. Lá é que você vai receber a instrução do seu Deus, que é o seu coração pervertido. Vai para a roda dos escarnecedores, vai para o conselho dos ímpios, que nem crentes são e que vão te dar a instrução para você educar o seu filho. Isso é sua escolha. Só que não espere gerar uma descendência justa. Porque já nasce malandro, irmãos. Já nasce em pecado. E se você não tirar a estultícia da criança, você vai passar vergonha. Pois não. Claro, hoje tem vários diagnósticos. É mais fácil. É mais fácil você falar, meu filho não é insubordinado. Meu filho, ele não produz dissolução. Não, ele tem um diagnóstico. É mais fácil arranjar um diagnóstico. Porque aí você joga a culpa no diagnóstico. Seja o TOD, seja criatividade, seja lá o que for. Irmãos, 50 anos não tinha nada disso. Hoje, a própria saúde, ela chegou à conclusão de que está se dando muito remédio. Olha só, hoje, tudo o pessoal da ideologia está falando, eu acho que a gente está medicando demais. Hoje, os próprios ímpios estão chegando a essa conclusão. Algo que a gente já diz há 20 anos atrás. E que eu repito aqui para vocês desses últimos 6 anos que estamos juntos. Você não precisa de diagnóstico, você precisa de postura bíblica na educação de pessoas. Os pais vendem o tempo. Ah, pastor, mas nós temos que dar um mínimo de conforto para os nossos filhos. Já te falei. Você tem filho pequeno, até no máximo, quer ser mãe, falando para a mãe, mãe, você tem o seu filho pequeno, até no máximo, 7, 8 anos. Sério, pastor? É. E depois disso é do pai. Ele vai procurar a figura paterna. Aí o pai tem esse filho para mais uns 4, 5 anos. E depois, com 11, 12, ele vai procurar o grupo. É natural. Ele quer os amigos. Então, se você perdeu os 7 primeiros anos dos seus filhos, pastor, eu tinha que trabalhar, eu tinha que não sei o quê, para comprar um PlayStation para ele, para comprar uma bicicleta para ele, para comprar um tênis novo para ele. Seu filho não precisa nada disso. Seu filho precisa de você gerando uma descendência justa. Porque depois que você perder esses 7 primeiros anos, que é a formação, para tirar a estultícia dele, já falei isso, vou repetir. Tudo que você ganhou nessa primeira década do seu filho, você vai gastar ou com psicólogo ou com caso de recuperação. E não é praga. É só você observar como está a sociedade. Pastor, graças a Deus, o meu não tive problema, nem com psicólogo
e nem com caso de recuperação. Ai, que bom, apesar de tudo que eu fiz, apesar de... Aí você vai ver o tipo de adulto que você produziu. Extremamente inseguro. Se for menino, um cara que não sabe nem o que significa ser homem. E se for menina, perdida mais do que tudo na vida. Insegura em todos os sentidos. E que muito provavelmente vai ter uns 3, 4 maridos na história da vida dela. Afinal de contas, nós estamos produzindo uma geração justa ou uma geração ímpia? Eu estou ensinando isso para meu filho desde pequeno. Irmãos, às vezes é melhor você passar aperto financeiro para não entrar nessa roda aí do hamster, do correr atrás do queijo, né, como diz aí o sociólogo. É melhor você ter uma vida mais simples e depois saber que aquilo que dependia de você, você fez em relação à sua família, em relação à educação dos seus filhos, do que colher o resto da sua vida o amargor da ausência de uma intencionalidade na educação dos seus filhos. O preço é alto demais. Não estou falando nem de salvação. Estou falando só do seu filho ser justo. Ser uma pessoa correta. É responsabilidade sua. Vamos lá. Mateus 19, verso 13 e 14. Você tem logo após a discussão sobre o divórcio, a situação proposital aqui colocada sobre a ideia dos filhos. Mateus 19, 13 vai dizer assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesses as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus disse isso para toda criança. Toda criança, o reino dos céus pertence para toda criança de modo indiscriminado. O que você acha? Ai, pastor, é porque as crianças nascem anjinhos. Tá, e quando elas viram o capeta? A partir de que idade que ela vira o cão? Se ela nasce anjinho. A Bíblia diz que ela nasce em pecado, condenada diante de Deus. Todas. Eu nasci em pecado, você nasceu em pecado, seus filhos também. Até aquele mais bonitinho. Nossa, que menino lindo, ai, que menina linda. É pecador. É pecador. Tudo bem? Essa é a visão bíblica sobre a condição que nós nascemos. Então, para quem Jesus diz, olha, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Lembra que nós vimos lá em 1 Coríntios 7, que Paulo fala que o filho dos crentes, mesmo que seja só uma parte dos crentes, é o quê? Santo. Isso é princípio da aliança. Os batistas até tremem quando você fala isso, mas é. Não tem jeito de você fugir do aliancismo, tudo bem? Mas a perspectiva bíblica é que o filho do crente, a criança que é filha de crente, é considerada santa e dos tais é o reino dos céus. Porque Deus prometeu ser o meu Deus e o Deus da minha descendência. Jesus não falou isso aqui para o filho dos gregos. Jesus não falou isso aqui para o filho dos egípcios. Jesus não falou isso aqui para o filho dos babilônicos, nem dos romanos. Ele falou isso aqui para os filhos dos judeus crentes, que vinham até Jesus porque criam nele. Tudo bem? Então, na perspectiva bíblica, os nossos filhos, eles são diferentes espiritualmente falando. Apesar de nascerem pecadores e não terem a salvação garantida, mas dentro da perspectiva da aliança é diferente. Você pega o exemplo de Abraão. Abraão teve quantos filhos? Não vai pela musiquinha não que você vai errar. Tem muitos, não é essa não. Quantos filhos tem Abraão ali antes da aliança com Deus? Você lembra?
É. Ismael. Aí depois nasce filho da promessa, Isaac. Aí Deus estabelece o sinal da aliança. Ismael recebeu o sinal da aliança? Olha, até o escravo nascido em casa de Abraão teve que aplicar? Muito provavelmente não, né? Mas aplicou. Porque o sinal da aliança, se nasce o bebê, é com 8 dias. Mas se você chegou na casa com 80 anos, o que vai acontecer? Vai receber o sinal do mesmo jeito. Tudo bem? Então Abraão aplicou o sinal da aliança sobre os filhos? Muito provavelmente. Ismael foi salvo? Diz que não. Deus escolheu Isaac. Isaac teve 2 filhos, já dentro da aliança estabelecida de Gênesis 17. Quais foram os filhos de Isaac? Esaú e Jacó. Os 2 receberam o sinal da aliança. Esaú foi salvo? Não. Jacó foi? Foi. Deus deixa isso claro em todas as escrituras. Então veja, o aplicar do sinal da aliança sobre a criança não significa que ela será salva. Mas, ao mesmo tempo, a promessa do Senhor é que Ele é o Deus, meu Deus e o Deus da minha descendência. Eu vou tratar o meu filho como se ele fosse eleito. Se eu sou crente. Vou ensiná-lo, vou confrontar o seu pecado, vou intencionalmente ensinar a respeito do temor a Deus, sobre o respeito à casa e à adoração, o aspecto litúrgico, o vir à igreja para adorá-lo, a responsabilidade de vir adorar ao Senhor, eu vou ensinar isso aos meus filhos, ou seja, eu vou tratá-lo como eleito. Agora, significa que só que ele é meu filho vai ser salvo? Não. Não sabe. Você não sabe. No caso, você teve Jacó, veja lá, Isaac teve 2 filhos, um foi salvo, outro não. Aí Jacó teve 12. Biblicamente falando, os 12 foram salvos. Okay. Todos os meus filhos podem ser salvos? Pode, mas pode ser que um não seja, e aí? Você sabe qual é e qual que não é? Você não sabe, até o final da vida, a não ser que ele morra primeiro que você e ele morra na impiedade. Aí você fala, esse não era salvo. Tudo bem. Mas enquanto isso, você tem que tratar os seus filhos como sendo santos, como se eles, se dos tais pertencesse o reino do céu. Você vai impedir deles virem a Jesus? Vai fazer como os discípulos? Não, muito pelo contrário. Você vai trazê-lo a presença de Jesus, ensinar a respeito de Jesus, fazê-lo amar a Jesus, aprender da palavra do Senhor, ensinar a criança no caminho que deve andar desde a mais tenridade. É sua responsabilidade. Aí você pega e fala assim, não, se for vai ser, viu pastor? Deus sabe. Meu amigo, Deus te deu essa responsabilidade. Deus chegou para você e falou, é sua responsabilidade. Não, vou deixar na mão de Deus. Não. Aí você está fazendo a pior coisa que poderia ter feito. É sua responsabilidade gerar uma descendência justa. Se ela vai ser salva, é outros 500. Mas a sua responsabilidade é gerar uma descendência justa. Vamos lá ainda, Efésios 6,4. Não precisa abrir aqui não. Efésios 6,4 vai dizer que é responsabilidade do pai, e aqui os pais lá você vai ver que é figura da palavra pai, do homem, né, no plural, ensinar os filhos na demonstração do Senhor, discipliná-los, né, e não provocar a ira. Então a ideia é responsabilidade sua gerar descendência justa, aplicar disciplina sobre os seus filhos. O que eu estou falando? Tem criança pequenininha manipulando o pai e a mãe na cara dura, rapaz. Não fica nem vermelho o miserável da criança. E o pai está se deixando ser manipulado. A criança vem na igreja e chora. Vai no shopping, ela chora. Ela pede para chorar, chora para sair do parquinho. Eu não quero ficar no parquinho, não quero ficar no parquinho, me tira daqui, eu não gosto. Não quero chupar sorvete. Você já viu criança fazer isso? Aí vem na igreja, meu amigo. Dá dor de barriga, dá coceira no pé, sai bicho da orelha. E o pai, coitadinho.
Você está sendo manipulado na cara dura e não está vendo. Aí depois, o que você acha que vai acontecer? O Juninho já está te enganando. Aí você manipula. Uma série. Tem pai que é mais fiel em levar o filho na escolinha de futebol, porque sonha que o moleque seja um craque, vai ganhar muito dinheiro, vai para a Europa, vai jogar bola na Europa, do que trazer o filho nas atividades da igreja para aprender da palavra de Deus. Vai gerar que descendência, meu amigo? Você pode até gerar um grande craque do futebol, mas vai para o inferno. O que é mais importante? Aí você vai ver o que é mais importante para você. Deuteronômio 6, né? Que aí vamos abrir lá, que esse é importante. A gente já está finalizando, irmãos. Esse é o último texto, afinal de contas, Provérbios 22, 6 já foi lido. E Hebreus 12 vai reforçar a ideia da disciplina, porque diz que Deus nos disciplina porque nos ama, assim como um pai que ama disciplina o seu filho. Estão chamando a sua atenção. Você vai ter que entender que seu filho é pecador e que ele precisa de disciplina. Se você deixar o Juninho solto, ele vai dar trabalho. Deuteronômio 6, para a gente finalizar. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. É sua responsabilidade gerar uma descendência justa. Inculque nos teus filhos as palavras, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Aqui refere-se ao seu exemplo, nós já tratamos disso, aquilo que você faz ou o modo que você pensa. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ok? Então veja, há um direcionamento espírito de Deus para você intencionalmente inculcar, fazer o negócio ficar constantemente ali na cabeça dos seus filhos o padrão das palavras do Senhor. De amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu força, todo o teu entendimento. Ou seja, você inculcar isso. E não só falando, mas se assentando, levantando, ou seja, fazendo tudo que você tem que fazer, principalmente demonstrando com as suas atitudes e com o seu modo de pensar. A palavra do Senhor na sua mão, na sua mente, na sua casa, nos umbrais da casa. Tudo, irmãos, é intencionalmente, é um negócio que você não tem descanso. E o melhor momento de você fazer isso, obviamente, é enquanto você tem os filhos contigo. E depois que os filhos for embora de casa, não tem mais o que fazer. Se você intencionalmente não quiser gerar uma descendência justa, deixa ele sozinho, deixa ele fazer a vontade dele. Aí você pode ter certeza que você vai gerar uma descendência ímpia. Porque o coração do homem, ele é inclinado para o mal. Deixa eu finalizar a aula de hoje só falando uma coisa para você. Tem pais que não merecem os filhos que têm. Porque Deus, na sua graça, tem dado uns meninos, umas meninas tão bonzinhos para vocês, apesar de elas serem pecadores, é lógico. Mas tem criança que você olha nela e fala assim, nossa, essa criança tem uma índole fantástica. Esse negócio aqui, se for bem conduzido, vai abençoar as nações. E aí os pais estão lá, dormindo de touca. Fala, Senhor, por que o Senhor deu um filho tão bom com um imbecil desse? Não consegue ver nem a qualidade dos filhos que eles têm. O potencial que o filho tem. E que ficam dirigindo o potencial dos filhos para coisas que não são eternas. Queridos, Deus tem dado filhos, herança, mas não para ficarem soltas, mas para você trazê-las aos pés do Senhor. E ainda mais se você crê no Senhor Jesus, ciente de que dos tais é o reino dos céus. Então, faça a sua parte.
gere uma descendência justa.